Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o modo como certos livros se entranham na nossa vida, nas nossas memórias e nunca mais de lá saem. O convidado desta semana é Pedro Dias de Almeida, natural da Guarda, onde nasceu no profícuo mês de março de 1972, estudou Comunicação Social na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade Nova de Lisboa, e é um caso raríssimo entre os jornalistas portugueses da sua geração. Isto porque começou a trabalhar na revista Visão em 1994 e por lá ainda continua, 23 ininterruptos anos depois, como editor da secção de Cultura. Além disso, escreveu para teatro e é poeta, com 2 livros publicados, Introdução à Anatomia das Sereias e Outros Poemas, de 2002, e Poemas e Outros Poemas, de 2016, editado pela Calafrio. Olá, Pedro. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, é um prazer. Olá. Sei como é que se diz nos podcasts, mas bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? Deve ser o mais correto. De acordo com quem nos está a ouvir. Exatamente, e onde estiver a ouvir. Vamos começar pelo teu primeiro livro, O Outono em Pequim, do Boris Vian, que é um livro que não se passa nem no outono, nem em Pequim. Nem em Pequim, exato. E para mim, como leitor, foi dos seus grandes trunfos, foi exatamente isso. Então. Sim, porque simboliza muito, quer dizer, não foi o meu primeiro livro, ainda bem que vocês não me pediram aquela fórmula dos livros da vida, porque teria muita dificuldade. Sim. Mas a questão da relação com os livros, três livros que nos marcam e que nunca mais saem de nós, pronto, foi mais fácil pensar nestes 3, havia mais, mas acho que faz sentido estes 3. E o Outono em Pequim provavelmente é o mais simbólico de todos, porque fez mesmo aqui uma mudança na minha maneira de encarar a literatura e os livros, que teve muito a ver com isso, com começar a ler. Eu li bastante novo, acho eu, 15, 16, 19, não sei bem precisar, mas precisamente quando comecei a ler não sabia nada sobre ele, sabia alguma coisa sobre o Boris Vian e acho que foi isso que me levou das canções e um certo lado do humor que eu pressentia ali, mas achava, quando comecei a ler O Outono em Pequim, achava que era um romance sério, que era um livro sério e que se passaria em Pequim no outono. E depois foi aquela sensação de deslumbramento que todos temos. Quem gosta de livros acaba por ter pela primeira vez essa sensação de associar o livro e a literatura a uma liberdade total e a um lado lúdico que ainda por cima não estava à espera, e falou imenso comigo esse lado divertido. Sim, trocou-me completamente as voltas. E pronto, o livro, a edição que eu li e que continua comigo, sim, era do meu pai, sim, uma edição da Ulicei, acho que foi a primeira tradução do Outono em Pequim em Portugal, traduzido pela Luísa Neto Jorge. E era um livro do meu pai, que em minha casa havia muitos livros, portanto era um privilégio essa questão de poder escolher um à toa e começar a ler. E lembro-me que a decisão era essa, era ler tipo um romance mais a sério e de um autor francês, que o meu pai é formado em letras e era professor de português no liceu e de literatura e mais pelo lado francófono, portanto tudo isso pesava um pouco. Mas o arranque logo absolutamente fantástico, no sentido de fora da realidade do Boris Vian, agarrou-me, deixou-me mesmo entusiasmado. Os autocarros. Sim, os autocarros, sim. E as próprias personagens, há aqui um lado muito, muito lúdico. Eu já não me lembro bem, aliás, depois quando lhe peguei, não recordo muito bem as sensações que tive ao ler, mas não recordo bem a narrativa. Mas quando entra aqui, não é muito fácil. Sim, não é propriamente uma história que se conte, não é? Lembro-me de algumas personagens olha, este Manjamanga, por exemplo, a própria tradução do nome das personagens tinha assim um ar muito, muito fantasioso, e de facto a questão de não haver, como tu disseste. Era daqueles livros que era preciso abrir as faca. Mas quando eu li já estava todo aberto. Já estava todo rasgado. Já, provavelmente. E discutiste o livro com o teu pai? Ou... Não me recordo. É provável, mas já não me lembro. A questão do Boris Vian, isso certamente. Eu acho que chega ao Boris Vian para o Deserteur e essas canções, e ele tem letras com muito humor mesmo. Acho que foi isso que me chamou. Toda a figura do Boris Vian me pareceu que havia ali. Atraiu-me, sim.
Mas sem fazer ideia, o que eu digo, isso que tu disseste, depois foi mesmo que me foi, porque eu estava sempre à espera que chegasse a Pequim e ao outono. E pensei, não, isto já não vai lá, quer dizer, isto é Mesopotâmia, não sei, isto já não vai parar nem à China, nem a Pequim. E associo este livro, porque deve ter sido mais ou menos na mesma altura, e é também aí a questão da liberdade e literatura, porque é assim o toque que eu acho que nós precisamos de ter, sobretudo pela maneira como a literatura é ensinada na escola. Acho que tem que haver um momento em que nós pensamos, espera lá, que afinal a literatura não é outra coisa, ou não é só aquilo. E foi este livro, e mais ou menos na mesma altura, e isto é estranho, porque foi um livro que me abriu um bocado a mente, e é um livro elegível do princípio ao fim, que normalmente o miúdo não pega, que era uma tese de doutoramento, ou mestrado, que o meu pai tinha lá um calhamaço amarelo, lembro-me bem. Acho que é da Fátima Queiroz Marinho, não sei, acho eu. É uma tese sobre o surrealismo português, que era uma coisa que eu tinha noção do surrealismo na pintura, como todos os miúdos. Aliás, o Dalí é muito sedutor para os miúdos, normalmente, não é? Aquele lado do sonho, aquelas imagens que não existem, não é? De mundos sonhados, mas não era para mim óbvio que havia o correspondente na literatura. Quando és miúdo, não sabia que havia o surrealismo. E lembro-me de pegar nessa tese que meu pai devia estar na altura a ler, a estudar, ou tinha recebido, não sei, começar a folhear e ver aqueles poemas loucos mesmo, escrita automática, do Homme, Cesarino, e então aí pensei, espera lá, isto afinal é mesmo uma loucura, tem uma brincadeira completa. E esse livro então, e deve ter sido mais ou menos pela mesma altura do Outono em Pequim, e aí então abriu-me mesmo a cabeça para uma relação mais lúdica com a literatura. Quer dizer, tirando os livros infanto-juvenis, também tinha pensado essa fase, não é? Dos 5, eu li os 5 todos de enfiado, e sempre gostei de ler, sempre houve muitos livros ali. Mas essa questão da literatura, por exemplo, na escola, não era assim tão óbvio. E acho que ainda continua isso. Parece que a partir do momento em que aprendes na sala de aula, há logo ali um véu de seriedade em cima daquilo, não é? Parece que nunca foi ninguém a divertir-se. Com este livro que tu percebeste, calma, a literatura pode ser outra coisa e interessa. Abriu, sim. E também já escrevias nessa altura, ou não? Acho que... Isto tudo ainda foi na Guarda, não é? Tudo na Guarda, sim. Portanto, sim, eu vim para Lisboa quando fui para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em 90, 89, 90. Portanto, tudo isto é na Guarda, sim. Escrevi, eu acho que quando comecei a querer escrever foi exatamente nesta altura da descoberta do surrealismo, se calhar mais do que do Boris Vian. A história do texto automático foi uma coisa que me fascinou imenso, aquilo de pôr o cérebro... Ainda hoje me fascina, há muitas coisas que eu ainda gosto, do lado do aleatório e do acaso, que acho que vem exatamente daí. Depois li os manifestos do Breton, quer dizer, isto do surrealismo foi também uma descoberta, portanto, depois já nem queria saber do Dalí muito, lá dos relógios derretidos, já queria ler os poetas surrealistas e brincar. Outro dia descobri, isso já cá nos primeiros anos de faculdade, cadáveres esquisitos que eu fazia com colegas da universidade. E outro dia guardei, enquanto apareceram no meio de uns cadernos e de uns papéis lá dobradinhos, e éramos 3 ou 4. Portanto, esse lado, no fundo, é o lado lúdico e de jogo da literatura. Que na escola, que era o que eu estava a dizer, acho que é por onde se puxa menos. O que é uma pena, porque acho que é muito mais fácil entusiasmar um adolescente por esse lado da liberdade e do artista que está por trás, do que dar um ar venerável a todos. Quer dizer, é um grande escritor e fica logo criar assim com um distância quase infinita. Cria uma distância, seja qual for, seja o S, seja o Camões, parece que é tudo equivalente e que são umas estátuas e umas figuras um bocado intocáveis. O Camões, então, acho que é exemplar, porque isto já se costuma dizer, não é novo, mas eu senti isso, quer dizer, por que raio é que se há de usar os Lusíadas para ensinar gramática? Quer dizer, peguem num texto qualquer, na Constituição, num texto... A Constituição também não será muito bom para estudar gramática e orações, que aquilo é Mas peguem num texto qualquer, exato. Mas peguem num texto qualquer, transformar os Lusíadas... Que é o que acontece muitas vezes na escola, acho quase criminoso, porque às tantas ali não há mínima fruição poética. Quando estamos à procura de onde é que começa a frase, onde é que acaba a frase, onde é que está a oração, onde é que não está a oração. Quer dizer, é uma contradição enorme.
Claro que os Lusíadas têm o lado do virtuosismo técnico, que é espantoso, não é? Depois destes anos. Mas o lado da liberdade poética, da questão da literatura nos levar cada um para outros mundos e descobrir-se a si próprio, o lado da arte, no fundo, acho que fica completamente para trás. E acho que ainda hoje, nas aulas de português, acho que ainda acontece muito isso. E os miúdos, e depois é muito fácil associar tudo aquilo a uma seriedade, demasiada seriedade, uma coisa vetusta, monumental, não é? E depois há um ou outro professor que acho que consegue e que não é assim tão difícil. Também podíamos falar da música. A música acho que ainda era mais grave. Nos punham a tocar flauta, que é a coisa com que é fácil motivar miúdos, acho eu, com música, não é? Sim. E as aulas de música eram uma coisa, era tocar flauta de bisel e aprender as pautas e não sei o quê, parece que era desentusiasmar, só o solfejo e a flauta. Qualquer entusiasmo dos miúdos pela música. Sim. E tu tentaste impingir o Boris Vian aos teus amigos na altura, ou foi uma descoberta muito íntima? Não, é provável. Impingir não digo, mas foi o entusiasmo que, como durou algum tempo, quando senti alguma empatia próxima, que a pessoa também poderia gostar, sim, acho que era um entusiasmo, tentava contagiar. Sim. Ver e ouvir, lá está, o Boris Vian tem esse lado, as letras dele, há letras dele deliciosas. O Deserteur, que é mais famosa, mas depois há outras que Ele era músico de jazz também, e a escrita dele também é jazzística. É um bocadinho, sim. E não se faz confusão, um tipo como o Boris Vian morreu com 39 anos, e no entanto tem a obra que tem literária, e não só, fez outras coisas, foi inventor também, etc. E nós foi um pouco burocrático. É como o Mozart morreu com 36 anos e fez aquilo tudo. E depois uma pessoa... Eu lembro quando fiz 36 anos de pensar, pá, é a idade com que o Mozart morreu. Pá, o Mozart fez e deixou-te angustiado. Um bocadinho. A mim não. Quem é que eu vi há pouco tempo? Isso liga-se com o segundo livro. Acho que se liga com o segundo livro. E com o terceiro. Acho que se liga com os outros dois, que é o Bartleby e companhia. Se formos por do Vila Matas. Se formos por ordem cronológica, tínhamos... Sim, mas queres falar primeiro já do... de descoberta, o livro do Desassossego foi antes? Então pronto, antes. Não há problema nenhum. Então falemos do livro do Desassossego. Pronto, o livro... Diz. O livro do Desassossego, curiosamente também, quando tive que escolher estes 3 livros, pensei, o Outono em Pequim era óbvio. Depois pensei, vai ter que haver um de poesia também, não posso não ir. E escolhi o livro do Desassossego para cumprir quase a coisa. E só muito depois eu pensei, não é ser poesia, tem que ser um conceito muito aberto, quer dizer, é o Pessoa, ok, mas é preciso ter um conceito muito aberto de poesia para incluir o livro do Desassossego. Mas na minha cabeça é um bocado. Se nota por essa escolha, pelo menos incluo nesse universo mais poético, assim, de uma literatura muito poética. E tem um lado, falavas da liberdade, não é? Da literatura, que é um livro aberto, no sentido que é um livro inacabado, mas é um livro reconfigurável. Aliás, há não sei quantas versões, com menos fragmentos, são à volta de 500. E é daqueles livros, há aquele lugar comum de que sempre que lemos um livro, como nós somos diferentes, o livro é outro. Neste e o livro caso, do ainda mais, é óbvio, eu posso folhear agora e ler coisas que nem me lembro que li. Quer dizer, eu não podes tenho trocar a ordem. Folhear, e acho que foi assim um pouco que eu li. Sim, também no meio disso. Aí não me lembro bem, no Outono em Pequim, é óbvio quando é que eu o encontrei. Pronto, ficou marcado. O livro de Desassossego, devo ter ido folheei, até que houve um dia em que eu li aquela coisa de ler sofregamente. E aí lembro que era aquelas coisas um bocado adolescente, depois de fechar a persiana, lembro que era de dia, mas fechei a persiana, acendi o candeeiro e li o livro de Desassossego, tipo em 3 horas, sim. Durante umas horas li e é uma experiência intensíssima, sim. E pode ser lido por fragmentos, é verdade. Isso pedidos. Eu outro dia vi uma declaração, que acho que era do Mário Cláudio, que até andou num dos livros dele. Lembras-te como é que se chama? Boa tarde, Sr. Soares. Pronto, que era à volta do Bernardo Soares e do livro do Desassossego. Ele numa entrevista disse: é um livro monumental, muito bom, mas que é impossível, ninguém pode dizer que o lê com prazer. Não é um livro que se possa ler com prazer.
E eu quase me senti culpado e aquilo. Pensei, bem, terá alguma coisa de errado comigo. Estranho. Porque eu tive... Porque de facto, sim, há aqui alguma... O homem está sozinho, há uma carga aqui muito melancólica e triste talvez, mas eu tenho recordação e associo prazer de leitura ao livro do Desassossego, mesmo isso que quando o folhei hoje, porque é isso que tu dizes, há frases aqui que disparam para muitas direções, não é? Para muitas direções. E há um assunto aqui que falávamos há pouco, que eu hoje fui folhear um bocadinho, e é o prefácio que o Fernando Pessoa escreve. O Pessoa ortónimo, como explicando como é que chegou a este texto, não é? Como é que chegou ao texto do livro do Desassossego, e que fala de um conceito que me é bastante caro e que é uma coisa em que penso cada vez mais, e não me lembrava nada. E ele fala do quarto em que vivia supostamente o Bernardo Soares, que era um tipo muito solitário, que nunca tinha tido amigos, que tinha uma vida de burocrata, muito pacato e à margem de tudo. E depois fala do quarto em que ele vivia, que ele mobilara com cuidado especial pelas cadeiras, pelos reposteiros e pelos tapetes. Dizia ele, portanto citando Bernardo Soares, para manter a dignidade do tédio. Que é uma expressão que eu acho o tédio ótima. Tem muito má fama, não é? É isso. Mas é essencial, não é? É essencial, sim, como o ócio. É um bocado de parentes. Sim, é muito mal visto o tédio. Mas temos direito a aborrecer-nos, não é? Um dos eu acho que é um grande antídoto para muitos dos problemas destes dias rápidos. É isso que eu penso cada vez mais. Que eu também não associo a palavra o entediarmos. Parece que é o pesadelo da sociedade da informação e da sociedade de consumo. Parece que é aquilo que tem que se evitar a todo o custo. Qualquer coisa que nos gratifique de alguma maneira. E de facto estamos. E procuramos isso. E procuramos sem dar conta. Quando se procurar a dignidade do tédio, digamos, até o tempo passa mais devagar. É uma das dos conceitos associados diretamente a tédio, que parece que o tempo não passa. Ora, nós queixamos-nos tanto que o tempo passa a correr, as semanas passam a correr, o dia passa a correr. Que tal experimentar um bocadinho de tédio com algum conforto? Ele fala aqui desta questão das cadeiras para a dignidade do tédio, em oposição, ver se vejo, no quarto à moderna, o tédio torna-se desconforto, mágoa física. É engraçado. E também há muito tédio no próprio livro, não é? Muito, livro, sim. Ele e convida a isso. Eu lembro-me desse momento em que eu li tudo dos dias, muitas vezes. Não é? Sim. E esse lado também muito moderno do livro, que é formado por fragmentos, e houve uma parte do livro que o Vicente Guedes, não é? E depois outra parte que é o Bernardo Soares, ou talvez o próprio Pessoa. E, portanto, não só a indeterminação da própria autoria do livro, como o ser um livro que é uma espécie de puzzle ou de Lego que se monta e desmonta ao gosto de quem o edita. Sendo que cria aqui uma autoria do próprio editor, porque há versões muito diferentes consoante os editores. E o próprio leitor. Claro. Tu podes folhear e ler do fim para o princípio, por outra ordem. É difícil encontrar podes ler um fragmento e não lhe pegar de liberdade literária do texto. Sim. Não é? É também esse lado da liberdade. E mesmo em termos de interpretação, há umas semanas houve o congresso Fernando Pessoa na Gulbenkian, e eu pude assistir a algumas sessões, e numa das sessões houve uma comunicação sobre uma abordagem marxista do livro do Desassossego, sobre a questão da relação de trabalho, sobre isso. a relação de trabalho do Bernardo Soares enquanto ajudante de guarda-livros com da classe do trabalhador, com o patrão. Exatamente. É uma leitura possível. As relações de poder, o fetichismo da mercadoria, não sei o quê. Portanto, uma abordagem marxista ao livro do Desassossego, mas também podes fazer uma abordagem sociológica, histórica, o que quiseres, não é? Sim. Seria mais estética e de sentimento. E gostas de voltar ler, tipo, assim, aos saltos? Sim. Aliás, a relação, depois desse momento de leitura que eu me lembro, que lá pela minha vida e por esses dias achei que fazia sentido mergulhar no livro do Desassossego. E acho que tu falaste aí dos meus 2 livrinhos de poemas. Acho que as sereias... Acho que o ritmo das sereias e algumas coisas têm bastante a ver com esse momento, até porque sei que eu escrevi mais ou menos ao mesmo tempo dessa leitura, e acho que bebeu bastante o livro do Desassossego.
Isto estavas-me a perguntar. Se lias ainda de vez em sim, quando, e depois desse momento que me lembro, até agora acho que a minha relação com o livro do Sossego é mesmo esse. Nunca voltaste a ler de uma ponta a outra. É um livro em que gosto de pegar, mas completamente aleatoriamente e a folhear. Aliás, há esse lado, eu gosto de literatura e de ler sobre literatura, mas continuo um bocadinho, gosto de separar, e então nestes 3 livros, e como estamos aqui a falar no que o livro deixa em nós, reajo um bocadinho contra uma leitura demasiado académica, a ter que me debruçar demasiado sobre a condição em que o livro foi escrito e as interpretações. Era um bocadinho como, não tão grave como a história de dividir os Lusíadas em orações, mas às vezes parece que estraga um bocadinho. Porque tem que haver um lado um bocadinho lúdico, não é bem do brincar, mas tem que haver o lado do prazer e do gozo. Se começa a ser a puxar para o lado da obrigação e a exigir, a relacionar muitos conceitos, aquela abordagem, eu acho que nós também apanhámos um bocadinho a ressaca do estruturalismo. aquela obsessão estruturalista de conseguir compreender tudo, dissecar e depois compreender tudo. Sim. Os significantes e os não significantes. Sim, pronto. Eu estudei na faculdade, no meu curso de Ciências de Comunicação, isso tinha um peso muito grande. E que tem a sua validade, mas acho que não devemos sobrevalorizar a leitura. Acho que pode estragar mesmo. Sim. Um livro que tem um aspecto também muito lúdico é justamente o terceiro, que é o Bartleby e Companhia. Ainda pensei em escolher o próprio Bartleby, do Melville. Que tu também adaptaste ao teatro. Sim, que adaptei, foi pedido Sim, adaptei, não é uma grande foi mesmo pegar no texto e criar uma versão cénica, estragando o mínimo possível, na verdade, mantendo muitos diálogos e... Sim, mas se calhar antes de falarmos propriamente do Bartleby e Companhia do Vila Matas, falar também um bocadinho do Bartleby, porque eu acho que é provavelmente das personagens que mais tem a ver contigo. Sem ofensa. Sem ofensa. Mas esse lado do... Fascina muito. Eu prefiro não fazer. Sim. Eu acho que como fascina o tédio... Um procrastinador profissional, um bocadinho como eu. Temos isso em comum. E portanto talvez, é quase impossível não sentir afeto pelo barco. Empodendo... Preferimos não fazer. Não fazer, sim. E da mesma maneira como há o tédio, acho que antes ainda do tédio, uma palavra que me punha sempre a pensar, e que gostava até de pensar mais a sério nela, sem estruturalismos, mas pensar mais a sério, é a questão da inação. Porque eu acho que muitas das coisas que nos queixamos dos nossos dias, dos últimos da modernidade para cá, eu acho que é um excesso de ação mesmo. Isto pode parecer um bocado absurdo, mas é o que eu vejo. O homem acreditou tanto em si próprio, não é? Depois de anos de obscurantismo, e as desculpas iam sempre para a religião, que tinha as costas largas e os deuses. O homem acreditou tanto em si que eu às vezes acho que é um excesso de ação. É um bocado, calma lá, pronto, isto já não está mal, parem, não... E a questão da inação, e da inação como valor e como força, é uma coisa que já há muito tempo me faz pensar. E há uma palavra, porque se conhece mais inação, que é preguiça. Sim. E lá está também. O elogio também da... Sim. Outra palavra da preguiça. Fama, outra palavra. Exatamente, injustamente. Há lá coisa melhor que a preguiça. Também, exato. Esse é o primeiro texto que escrevi, publicado num jornal, pelo menos no Jornal Nacional, no DN Jovem, onde tu também colaboravas, era a Apologia da Preguiça, precisamente. Olha que estranho. E isso eu estava no 11º ou 12º ano e já andava ali já andavas por esses lados. Portanto, eu descobrir o Bartleby conceptual, claro, era muito bom aluno. Exatamente. Mas quando descobriste o Bartleby e Companhia do Vila Matas, já tinhas lido o Bartleby do Melville? Não sei se tinha lido, estava a pensar nisso, não sei, já tinha ouvido falar, não sei se já tinha lido com olhos de ler. E quando li o Bartleby e Companhia já conhecia o Vila Matas e já tinha gostado. Mas foi a partir do Bartleby e Companhia que fiquei mesmo, que é daqueles autores que eu gosto mesmo de seguir e que gosto de ler tudo e estou atento, e que mesmo quando é uma obra menor que nós reconhecemos, continua a ser como aqueles músicos que nós gostamos, podem fazer um mau disco, mas nós desculpamos tudo. O Vila Matas, a minha relação com o Vila Matas também é um bocadinho essa, e sobretudo graças a Bartleby e Companhia e à trilogia, que isto é de alguma maneira o princípio de uma trilogia, depois com o Mal de Montano, sim. E o Passavento, o Dr. Passavento, que também
sim. E esta mistura aqui, lá está, é a questão da liberdade Walser, outra vez. Atravessa os três, não é? Sim, com a figura do Walser. Aqui muito a figura do Bartleby e do Melville, não é? Mas sim, o Walser é um dos fascínios do Vila Matas. E mais uma vez a questão da liberdade. Estavas a dizer liberdade no Outono em Pequim, livre desassossego por milhentas razões, e o Vila Matas é total liberdade, até de despistar o leitor. Tu às tantas não sabes mesmo o que é verdade. Há autores inventados, há outros que não há. Eu cheguei a começar, eu não sou muito sistemático, digamos, ou metódico na minha relação com as coisas, com o trabalho, com a ação. E o Vila Matas levou-me a fazer uma coisa que não é nada do meu género, foi a pegar num bloquinho, pegar na trilogia e apontar, sempre que aparecia um nome de um escritor, apontar. E já ia para aí em 60 ou 70, é um trabalho inacabado. Posso voltar. Inacabável? Acho que inacabável não é. Não se podes ir até ao fim. Até publicável, se calhar. Lista de autores citados por Vila Matas, porque são imensos. E alguns não existem mesmo, são imensos. E tem muito aquela coisa, Vila Matas tem muito aquela coisa que nós dizemos dos artistas que nos tocam, que parece estar a escrever para nós, como músico. E o Vila Matas às vezes parece mesmo que está a conversar para mim. Contigo. Para mim, é. E eu gosto de o ler em espanhol, que eu tenho alguma, até por ter crescido na Guarda, portanto sempre muito familiarizado com o espanhol, porque eu vi os desenhos animados em espanhol e as séries em espanhol, portanto não estranho nada à língua e gosto sempre que se pode ler o autor na língua em que ele escreve. Trouxeste o livro em Sim, trouxe precisamente, fui aqui, comprei em Salamanca, aliás, em 2000, já há 17 anos, caramba, pensava que era menos. Assino, gosto de pôr o sítio onde comprei a data, é verdade. E o livro, como quase todos dele, tem a matéria-prima é a própria literatura, o que também é muito interessante, não é? Parece um doente de literatura. Como o mal de Montaigne é doença da literatura. Sim. E acho que o Vila Matas é um bocadinho assim mesmo, não é? E tem o lado do tédio, às vezes parece que anda perdido no mundo a ver tudo à luz da literatura, não é? Pode ser exasperante, imagino, para algumas pessoas. Não para ti, mas tem um lado. Fazer uma viagem. É uma mistura de prazer e custa também. Às vezes nos livros de Vila Matas penso que também não é assim tão fácil viveres assim. Tem um lado o lado lúdico, acho que também está aqui muito presente. Acho que tem um humor. Esse lado dele fazer notas de rodapé sobre os escritores, sendo que, como o próprio narrador é um Bartleby, portanto é alguém que renuncia à escrita e à literatura, portanto ele não está a escrever um livro, ou melhor, há um texto invisível e o que ele nos apresenta são as notas de rodapé desse texto. Essa ideia é extraordinária. Sim, e um pouco o lado de diário que te baralha completamente as voltas, não sabes até que ponto é mesmo um diário ou não é, e tudo entra nesse diário. Portanto, isto literariamente é um projeto bastante complexo até, não é? Porque cabe tudo. Até, não sei, um bocado uma renovação da ideia de romance. Não é óbvio chamar isto um romance, não é? De repente é o Vila Matas a falar e depois já está alguém a falar, depois faz citações muito grandes. Ainda estava a ver e abri aqui um bocado à toa. Hoje, que ele inventa uma carta, diz já como ele não me escreveu, inventei-me que ele me escrevia e a carta era esta. Então, escreveu uma carta enorme que é todo um jogo da literatura. Ele fala muito das desculpas que os escritores que não escrevem, como são esses, inventavam, não é? Desculpas e razões. E algumas razões muito válidas. Mas tu tiveste 14 anos de intervalo entre os livros de poesia. Pois eu não me vejo nada dizer, como escritor. Então quando é que escreves outro livro? Também usavas a... Quais pessoas? Como... Ninguém dizia. Ninguém sentiu a tua falta. Ninguém dizia. Aliás, não me vejo nada como um escritor. Não. Portanto, nem precisas de inventar desculpas. Não. E passa absolutamente. Então, mas o Bart, estavas a dizer, este livro, Bartleby e Companhia, mesmo é assumido desde o princípio como vamos lá fazer uma espécie de enciclopédia de escritores que não escrevem, que é muito curioso. Uns desistiram de literatura, ou que enlouqueceram, que renunciaram conscientemente. Uns que nunca escreveram, já não me lembro agora o nome, um catalão, não sei, não cheguei a investigar, não sei se existe ou não, mas que era visto como um grande escritor e nunca tinha publicado um livro, estava sempre a adiar a publicação. E acredito que sim, pode ser verdade. E nesta carta que estava a dizer, e sei que isto para ti também fala contigo, nesta carta que ele inventou para si próprio, falava do Duchamp, dizendo: Duchamp deixou a pintura há mais de 50 anos porque preferia jogar xadrez. Não é maravilhoso? E sim, estas coisas falam comigo. É verdade.
Isso do livro eu não me vejo mesmo como um escritor. Acho que essa história do surrealismo me levou a querer brincar. Esse sentido lúdico, às tantas, já não é só do leitor, é do criador. Isso desde miúdo. E o meu pai, na verdade, em casa, isso também era muito motivado. Jogos de palavras, transformar as palavras em brinquedos. Portanto, se calhar a poesia chega por aí. Mas nunca é um trabalho... Lá está, como tenho esse medo do lado sério ou sistemático, não quero pensar, vou escrever, nunca, até tenho medo de dizer se escrevo porque decido escrever não vai sair coisa boa. Portanto, de vez em quando, as Sereias foi um exemplo. Sereias saiu, tu disseste, em 2002, acho eu, mas tinham escrito em 92. Eu escrevi, concorri à Bienal dos Jovens Criadores nesse ano. O Zé Mário também estava nesse ano, exatamente. Já estavam lá alguns dos poemas que depois entraram no livro, não é? As Sereias, era as Sereias aí, que é assim, aquele em uma espécie de haikus. Se bem que eu na altura não sabia o que é, mas alguns são mesmo, porque é em conjuntos mesmo, 3 versos, as Sereias. Esse foi assim uma escrita de jogo e um bocado decidida e com muito surrealismo à mistura. Depois os outros poemas normalmente é uma ideia, um verso, um jogo que parece sedutor ao ponto de continuá-lo um bocadinho. Mas se não aparecer essa ideia, aliás, muitas vezes aparecem e não aponto e esqueço mesmo. Por isso a lentidão teve muito a ver com isso. E tem que haver alguém a picar-me. E no caso dos 2 livros houve esse alguém, convém já agora falar, que foi o Américo Rodrigues, da Guarda, fundador do Aquilo há muitos anos. Agora tem o Teatro do Calafrio, esteve no Teatro Municipal da Guarda também muitos anos, e pronto, é um tipo que não para, que está sempre com ideias e gosta de motivar as pessoas. E nesses 2 casos, e no teatro, na verdade, foi muito motivado e picado e estimulado, porque senão não faria, não sei se teria tido alguma vez, não preferiria não publicar-se. Acho que sim, não me estou a ver, nunca fiz aquela coisa de tentar editar, ir eu uma editora. Não, porque lá está, porque nunca o levei muito, não sistematizei o livro, às vezes parecem poemas avulsos e depois não dou o passo. Não é que não gosto, é que não me interessa, e gostava até de dedicar mais tempo a isso. E tu, no fundo, és um verdadeiro Bartleby, porque o Vila Matas diz isto tudo, mas ele depois escreve que se farta. Ele não é Bartleby. Ele não é Bartleby. Ele é fascinado pelos Bartlebys. Ele vive a literatura cotidianamente e está no meio, o mais possível no meio. Nós Bartlebys praticantes. Praticantes e cheios de fé. Nós também preferíamos não, mas vamos ter que terminar. Já. Podemos depois continuar a conversa. Mas vamos lembrar que Outono em Pequim, que não se passa nem no outono nem em Pequim, de Boris Vian, está publicado em Portugal pelo Dom Quixote, com um preço de 15€. Bartleby e Companhia, de Henrique Vila Matas, está disponível na Teodolito, com um preço de 13€. E o livro do Desassossego, portanto, sou Bernardo Soares, tem várias edições em Portugal, que vão dos 6€, numa versão em e-book, até aos 26. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Desta vez a Madeira não nos vai trocar as voltas. Prometemos manter os pés em Portugal continental. E a periodicidade semanal, não é? Exatamente. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud e do iTunes ou em qualquer aplicação que usem para ouvir podcasts. Pedro, muito obrigada por teres vindo. Obrigado. Um prazer. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.